O conteúdo de hoje, então, tá especial. É o terror de toda a leste. Hoje a gente vai falar sobre blefarite. Eu postei semana passada 2 fotos. Uma foto com a raiz dos cílios bem sujinhos. E eu botei uma enquete perguntando se vocês sabiam o que era aquilo. A maioria respondeu sujeira, mas não, gente. Aquilo é uma blefarite bem de pertinho. E a outra foto, eu botei uma caixinha de pergunta, perguntando se vocês sabiam o que tinha naquele cílio. Mas na verdade aquele cílio estava limpo, ele não tinha nada. Era só uma pegadinha. Mas hoje eu vou falar sobre blefarite com vocês, tá, gente? É um assunto bem sério e que a maioria das pessoas tem. A blefarite nada mais é do que uma inflamação das pálpebras, tá? Ali na raiz dos cílios fica inflamado e acaba criando aquelas famosas casquinhas que a gente vê. Mas na verdade tem 2 tipos de blefarite: a blefarite aguda e a blefarite crônica. A crônica é a mais comum de se acontecer, tá? Então a blefarite aguda nós temos 2 situações: a ulcerativa e a não ulcerativa. A ulcerativa, ela é característica por infecções, tá? Infecções bacterianas ou virais. E a não ulcerativa é caracterizada por alergias. Como assim, Fê, alergia? Sim, ao fumê da cola, tá? A blefarite crônica, nós temos 2 situações também: a anterior e a posterior. Já a blefarite anterior, ela está associada a uma infecção, também produzida pelo Staphylococcus, mas ela pode ser desenvolvida por quem tem doenças seborreicas, tá? Tanto no couro cabeludo, quanto na raiz dos cílios, enfim, seja onde for. Já a posterior, ela tem como característica acne rosácea, tá? Ou também pode ser por problemas hormonais, tá? Que é o mais comum de acontecer. Tanto a anterior quanto a posterior, ela pode sim ser desenvolvida por um ácaro chamado Demodex. O famoso Demodex que vocês cansam de escutar por aqui, tá? Eles vivem nos pelos da sobrancelha e nos cílios. E o outro tipo, ele vive nas nossas glândulas sebáceas, tá? Eles gostam de comer peles mortas, sujeira, e ele tem um pequeno problema. Ele se alimenta, e ele não faz essa eliminação de todas as... E de tanto ele comer e não eliminar nada do que está no corpo dele, ele acaba explodindo. E ele explodindo, se a sua imunidade está muito baixa, acaba gerando uma outra inflamação, uma infecção pior, e você acaba tendo outro tipo de doença ocular. A blefarite, ela não é específica para nenhum grupo de pessoas, não tem uma idade certa para você ter blefarite ou não. Mas é mais comum você adquirir uma blefarite quando você passa dos 50 anos, tá? Mas nada impede de que você, que tem 20 e 30 anos e tem algum problema hormonal, não possa adquirir uma blefarite. A blefarite, ela não é nenhuma doença grave, tá? Ela pode ser diagnosticada por você, leste, né? Que entende de saúde ocular, ou em um consultório oftalmológico. E o mais eficaz para combater essa blefarite ainda continua sendo a higienização dos cílios. Eu bato muito nessa tecla, às vezes posso até ser chata e repetitiva, mas a higienização é o principal. Se você percebeu que tem uma crostinha na raiz dos cílios, procure um oftalmo ou a sua lash designer, que ela vai saber te indicar
o melhor produto ou o que fazer. Mas, sim, continua sendo a higienização. Então, não esqueça de higienizar os seus cílios todos os dias, tá? Eu, como leste, indico 2 vezes ao dia, no mínimo, para quem tem blefarite. E o indicado é você lavar bem a raiz dos cílios com um pouquinho de shampoo de bebê neutro, tá? Ainda continua sendo a melhor opção para fazer essa higienização em casa. Não utilize sabonete, porque pode arder o seu olho, mesmo sendo neutro, tá? Ele não é específico para isso. E quem tem muita blefarite, você leste pode estar indicando um produtinho que se chama Blefagel. Esse produto ele é específico para blefarites, tá? Ele é indicado pelos oftalmologistas, então ele é liberado e ele é um ótimo produto para combater essa blefarite. Outra diquinha super legal para você que é lash designer é utilizar um microscópio desse que você consegue enxergar muito bem a raiz dos cílios, tá? Coisa que a gente não consegue enxergar a olho nu. E com isso, com esse aparelhinho que você coloca no seu celular, na câmera, você consegue ver se realmente é uma blefarite e identificar qual tipo de blefarite é. E outras coisas mais também você consegue enxergar, tá? Então fica a dica aí do microscópio. E se você não quer me dar o prazer de encontrar um Demodex nos seus olhos, vá para sua manutenção com os olhos e os cílios higienizados.